Bem-vindos de volta à disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. A aula de hoje está ligada à unidade 2 e trata dos equilíbrios de neutralização. Os temas abordados serão as teorias ácido-base, a classificação dos ácidos, o grau de dissociação de ácidos e base, a autoprotonação da água, a escala de pH, os ácidos e bases fortes, os ácidos fracos e as bases fracas. Quando nós falamos de pH, é extremamente importante que nós saibamos que a presença de ácidos e bases é muito importante para os organismos vivos, tanto dentro das células como também no ambiente que os cerca. Por exemplo, muitos corais atualmente têm morrido por causa da mudança de pH dos oceanos. Essa mudança de pH acontece por causa da emissão de CO2 para a atmosfera. Esse CO2 é absorvido pela água e se dissocia, e na verdade se hidrolisa, formando um ácido que é o ácido carbônico. Esse ácido se dissocia e libera íons H+. Esse aumento do caráter ácido dessa água faz com que as algas que moram dentro dos corais morram. E ao morrer ela deixa de fazer fotossíntese. E aí não cresce biomassa, que seria comida pelos corais. Então isso acaba levando a um processo que a gente chama de branqueamento dos corais, que é a morte primeira das algas e, em consequência disso, a morte do próprio coral. Um outro efeito no ambiente também é que esse pH, esses ácidos e essas bases, eles afetam a dinâmica tanto de poluentes como de nutrientes no ambiente, definindo se essas substâncias elas vão se acumular no solo, na água ou na atmosfera. Então a mudança desses ácidos e dessas bases, a presença de mais ácido ou mais base no ambiente, pode aumentar ou diminuir, por exemplo, o efeito tóxico de um poluente ou o efeito nutriente de uma determinada substância. Então nessa aula nós vamos discutir as reações ligadas a ácidos e bases no meio aquoso. Existem diferentes teorias ácido-base na literatura, mas na aula de hoje nós falaremos das teorias de Arrhenius e de Bronsted e Lowry. Segundo Arrhenius, o ácido é uma substância que em solução aquosa pode liberar íons H+, enquanto as bases são substâncias que em solução aquosa podem liberar íons OH-. Então, como eu falei, nós temos diferentes teorias. Nessa disciplina nós trabalharemos essas três, a de Arrhenius, de Bronsted e Lowry e de Lewis, mas na aula de hoje apenas as duas primeiras. Para Bronsted e Lowry, um ácido e uma base são pares de ácidos-bases conjugadas, ou seja, um ácido ele pode doar íons H+, e uma base pode receber íons H+. Mas na hora que um ácido doa H+, ele se torna uma base conjugada. Por exemplo, um ácido hipotético HA reage com uma base BOH para formar o íon B+, o íon A- e a água. Quando esse ácido HA forma o íon A-, ele deixa de ser um ácido e passa a ser uma base conjugada, porque essa base A- pode receber um H+ da água e voltar a ser um ácido HA. Então sempre o ácido está ligado a uma base conjugada e a base está ligada ao seu ácido conjugado. Então a própria molécula de água pode ser pensada como um ácido e uma base, segundo essa teoria. Porque, por exemplo, uma molécula de água reage com a outra molécula de água para formar o íon chamado de hidroxônio e o íon hidroxila. Agora, esse íon hidroxônio vira um ácido conjugado daquela base, que era a molécula de água que recebeu o H+. E o íon hidroxila é uma base conjugada daquela molécula de água que doou o íon H+. Então, dessa forma, todo ácido tem uma base conjugada e vice-versa. Toda base tem um ácido conjugado, sempre trabalhando em pares. Pensando desse jeito, nós podemos classificar os ácidos como monobásicos ou monopróticos. Por exemplo, um ácido HA, ao se dissociar, ele vai liberar H+, por isso ele é monoprótico, ele tem um próton para doar, ou monobásico, porque ele libera um ânion, né, a menos, que passa a ser então a base conjugada desse ácido. Ou seja, dentro do ácido tem um próton e uma base conjugada. Por isso ele é monobásico ou monoprótico. E a sua dissociação, né, ela está regida por uma constante de equilíbrio, como nós vimos na aula anterior. Todas as reações reversíveis têm uma constante de equilíbrio e, como também nós vimos na aula anterior, essa constante de equilíbrio seria a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes.
Então um exemplo aqui é o ácido acético, que reage com a molécula de água, né, liberando o acetato e o íon hidroxônio. Então, o ácido acético vira uma base conjugada chamada acetato e a molécula de água vira um ácido conjugado chamado íon hidroxônio. Os ácidos podem ser dibásicos ou dipróticos, como o nome diz, se eles tiverem 2 prótons ou 2 bases conjugadas. Imaginemos um ácido H2A, que ele vai sofrer uma primeira dissociação, liberando um íon H+, e um íon HA-. Na segunda dissociação, ele libera mais um H+, e o íon A2-. Então esse ácido, originalmente, ele tem 2 bases conjugadas e 2 prótons, por isso ele é dibásico ou diprótico. Cada um desses processos de dissociação tem a sua constante de equilíbrio, que está aqui representada por Ka1 e Ka2. Então um bom exemplo é o ácido carbônico que eu já mencionei aqui. O CO2, ao se hidrolisar, ele reage com a água e produz o ácido carbônico, que se dissocia produzindo bicarbonato, e esse bicarbonato se dissocia produzindo o íon carbonato. Bom, o ácido pode ser tribásico ou triprótico, como o nome diz, são ácidos que têm 3 prótons ou 3 bases conjugadas. E se ele tem mais do que 3 prótons ou 3 bases conjugadas, nós chamamos de polibásico ou poliprótico. Um bom exemplo aqui é o ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis e, portanto, né, é um ácido triprótico ou tribásico. As bases, elas também sofrem processos de dissociação parecido. Então, uma base, BOH, sofre uma dissociação na presença da água, liberando o íon H+, e os íons hidroxila. E nesse caso, a constante de equilíbrio de dissociação das bases é chamado de Kb, onde eu tenho os produtos, que seriam os íons, dividido pela concentração da base não dissociada. Bom, se nós estamos falando que parte dessas moléculas se dissociam e parte não se dissociam, a gente vai falar no chamado grau de dissociação, que seria a quantidade ou número de moléculas que se dissociam dividido pelo número total de moléculas. Esse grau de dissociação, ele muda de acordo com a substância e, claro, está ligado à constante de equilíbrio que nós vimos anteriormente. Então aqui nós mostramos uma pequena tabela, que foi obtida no livro do Vogel, onde nós vamos ver o grau de dissociação desses diferentes ácidos. Esses valores são calculados em concentrações de 1 mol por litro e temperatura de 25 graus Celsius. Nós vimos na aula anterior que a temperatura e a concentração afeta, né, o deslocamento do equilíbrio. Então, esses graus de dissociação são calculados e a partir daí nós classificamos, né, as substâncias em eletrólitos fortes ou fracos, como também já foi falado na aula anterior. Então, os ácidos geralmente são considerados eletrólitos fracos. Existem exceções, como ácido clorídrico, bromídrico, sulfúrico e assim por diante. E as bases também são consideradas eletrólitos fracos. Também temos como exceção os hidróxidos dos metais alcalinos, como sódio, lítio, potássio, e dos alcalinos terrosos, como cálcio, magnésio, e estrôncio e assim por diante. Então, de modo geral, o que isso significa? Que os ácidos se dissociam pouco e as bases se dissociam pouco, embora existam essas exceções que foram mencionadas aqui. Então, a partir da constante de equilíbrio, é possível calcular esse grau de dissociação. Então, quanto maior for essa dissociação, né, maior é o grau de dissociação dessa substância. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, de uma espécie AB liberando um cátion A+, e um ânion B-, a concentração dessa espécie AB, depois de alcançado o equilíbrio, seria a concentração total, vezes 1, que é 100%, menos alfa, que é o grau de dissociação. Enquanto que a concentração do íon A+, vai ser a concentração total dessa substância, vezes o grau de dissociação, e a concentração do íon B- também vai ser a concentração total, vezes o grau de dissociação. Isso se dá porque, nesse exemplo, uma molécula AB se transforma em um íon A mais um íon B. Se nós tivermos outros índices estequiométricos, isso tem que ser repensado. Então, se nós usarmos esses conceitos na constante de equilíbrio, nós podemos substituir. Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração vezes alfa, vezes a concentração vezes alfa, uma referente
ao cátion A+, outra referente ao ânion B-, dividido pela concentração que multiplica 1 menos alfa. Bom, isso significa que a constante de equilíbrio vai ser igual a concentração total vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. A partir daí nós podemos encontrar, né, tanto a constante de equilíbrio, como também podemos encontrar o grau de dissociação de cada uma dessas espécies. Quando nós falamos de autoprotonação da água, nós vamos estar falando daquela reação que eu já mencionei, onde a água reage com a própria água para produzir o íon hidroxônio e o íon hidroxila. No caso do íon hidroxônio, ele acontece porque, na verdade, nós não temos o próton livre. Se nós representamos como H+, e na maior parte das reações vocês vão ver que nós representamos as reações liberando um H+, esse H+, na verdade, é um próton, porque o átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. Ele perde um elétron, fica com a carga positiva, que é o próprio próton. Mas o próton não vive liberado na natureza sozinho. Ele se agrega, ele se soma a átomos que tenham um grande número de elétrons. Então, nesse caso, ele vai se somar à molécula de água, formando o íon hidroxônio. Só que nós aqui representamos de forma simplificada apenas como o íon H+. A partir de agora nós não precisaremos mais usar o íon hidroxônio, mas nós sabemos que realmente é ele que acontece nas reações. Bom, então essa constante de equilíbrio para a dissociação da água seria dada pela multiplicação do íon, da concentração de H+, pela concentração de OH-, dividido pela concentração da água. Só que a água, nesse caso, está dentro da própria água, e lá é um líquido puro. E nós já vimos que substâncias puras têm a sua concentração determinada pela divisão da sua densidade por sua massa molar. Então, quando nós realizamos isso, nós encontramos que a concentração de água na própria água é 55,6 mol por litro, ou seja, é um valor constante. Se ele é um valor constante, nós jogamos ele, né, para frente e nós encontraremos que a concentração de H+ vezes a concentração de OH- vai ser igual a 1,01 vezes 10 a menos 14. Ou seja, esse valor é um valor constante que nós chamamos de kW, que seria a constante de autoprotonação da água. E ela vai ser igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Ou seja, kW é a concentração de H+ ao quadrado, uma vez que H+ é igual à concentração de OH-, uma vez que cada molécula de água que se dissocia produz um H+ e um OH-. Então, a concentração de H+ vai ser a raiz quadrada de 1,01 vezes 10 a menos 14, que nós aqui arredondamos para 10 a menos 14. Ou seja, a concentração de H+ vai ser igual a 10 a menos 7 mol por litro. Sendo assim, para a água pura, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7 mol por litro. Aplicando o logaritmo, nós vamos encontrar que o pH ou o pOH vai ser igual a 7. Isso significa que nós criamos uma escala de pH que vai de 0 a 14, onde 7, que é o meio dessa escala, é quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que vai ser igual a 10 a menos 7 mol por litro. Então eu digo que quando uma solução está em pH 7, esse meio está neutro, ele nem é ácido nem é básico. Se eu aumento a concentração de H+, isso diminui o pH, porque nós estamos utilizando menos log da concentração para achar o valor do pH. Então quando eu aplico menos log, isso fica inversamente proporcional. Aumentando a concentração, diminui o pH. No caso do OH- é o oposto. Se eu aumento o OH-, eu estou diminuindo o H+, e, portanto, aumentando o pOH. Resumindo, em soluções que eu tenho pH menor que 7, o meio é ácido. Em soluções que eu tenho pH maior que 7, o meio é alcalino, ou seja, básico. Bom, os ácidos fortes, eles também sofrem dissociação, só que essa dissociação ela acontece quase que completamente. Então ele é um eletrólito forte. Sendo assim, quando se dissociar, esse H+, esse HCl, no exemplo aqui dado, vai liberar um H+ e um Cl-. Nós sabemos que ele forma um hidroxônio, mas nós iremos tratar aqui apenas como íon H+.